Gente, eu sou o Júnior, ok? Casado com a Rosângela, tá sentado do lado do Mets. E a minha história, rapidamente, eu vou contar ela para vocês, né? Ou seja, eu sou um missionário, literalmente. O que eu acho interessante de eu estar aqui nessa manhã? Por quê? Se vocês forem analisarem no macro, quase todo mundo aqui, na verdade, é empreendedor mesmo, né? E eu costumo dizer que eu fiz o caminho inverso. Eu saí, literalmente, de uma agência missionária e estou, literalmente, agora entrando no universo de vocês. E eu acho isso muito legal porque o Matt, ele lida com o universo de negócios e missões. E assim, eu gosto de dizer que eu não entrei ainda na questão do universo de negócios e emissões porque eu costumo dizer que a esfera do empreendedorismo social por si só, ela não nasceu dentro da igreja. Ela nasceu através de um cidadão chamado Mohamed Yunus. Ele é um muçulmano, ok? E como muçulmano, ele teve uma ideia um dia que eu achei fenomenal. Ele era professor de economia em Bangladesh. Ele era de uma família relativamente muito bem, como é que se diz, financeiramente, né? E aí, o que o Mohamed Yunus ele começou a fazer? Ele dava aula numa universidade que, em tese, ela ficava na parte mais alta de Bangladesh. E ele morava na parte de baixo. E aí, subindo diariamente, né? A Índia, vocês sabem, né? Ela tem um sistema de castas muito forte. E ele, peraí, nas minhas aulas eu dou algumas teorias econômicas, mas na prática, quando eu venho para cá, dar aula todo dia, eu começo a olhar que a problemática social, ela confronta aquilo que eu ensino. Então, literalmente, né, Deus plantou, eu falo Deus porque realmente, né, eu gosto de algo que o Timothy Keller, que é um pastor nova-iorquino, muito engajado em justiça social, fala, que é o seguinte: Deus na sua soberania, né, pegando um gancho no que o Paulo fala, né, ele distribui aos ímpios. Ele distribui aos ímpios, né? Ou seja, ele deu ao Yunus coisas que em tese era para nós tomarmos posse. E isso está fundamentado em Romanos 1. Quando a gente começa a ler sobre a ira de Deus sobre a humanidade, né? Está falando que nós somos indesculpáveis. Indesculpáveis porque Deus, o tempo inteiro, ele está tentando revelar os seus atributos a nós e nós o rejeitamos. Ou seja, Paulo escreve a carta à igreja de Roma. É complicado isso, certo? Então, qual é o ponto, gente? O Júnior, o missionário, ele é casado, só que eu sou publicitário, gente. Aí entra toda a questão de missionário bivocacional, né? Eu sempre fui missionário na área de desenvolvimento comunitário, só que eu sempre tive uma crise com a questão da minha publicidade. E aí? A mesma coisa que acontece, eu acredito, que com cada um que está aqui presente hoje. Tipo assim, eu sou empreendedor, ok? Eu tenho uma boa profissão, mas eu queria ser um pouco mais útil com os dons ministeriais que Deus me deu para poder impactar, talvez, de maneira muito mais agressiva fora da igreja. Tá claro para todo mundo? Eu acho que por que eu perguntei para todo mundo aqui? Se vocês observarem, todo mundo aqui tem um ponto em comum. Júnior, eu queria entender mais sobre essa questão do social. Não é nem... Porque empreendedor, eu acredito que ninguém paga o valor que vocês pagaram de inscrição para vir aqui ouvir sobre empreendedorismo. Eu quero levar vocês hoje para a área de impacto social, ou seja, como empreender gerando impacto social. Aí eu quero pegar gancho em algo que o Paulo disse. O Paulo disse um negócio que eu achei fenomenal. Cara, a educação, por exemplo, hoje no Brasil... A educação hoje no Brasil, se vocês começarem a analisar principalmente o Nordeste, gente... Gente, vocês já pararam para imaginar que se vocês fizerem, como é que se diz, projetos na área de educação, tem como vocês serem muito bem-sucedidos e resolver um problema que é o calo da nação hoje? Ou seja, de novo, tem como vocês serem muito bem-sucedidos ministerialmente, vocacionalmente, resolvendo um dos problemas que é um dos calos da nação hoje?
Ou seja, por que eu estou fazendo essa movimentação com a mão aqui? Júnior, o que é empreendedorismo social? Gente, empreendedorismo social, se vocês gravarem isso aqui hoje, ou seja, minha mão direita, problemática social, com lucro, cara, vocês já podem, literalmente, pegar e ir embora. O que é o empreendedor social? O empreendedor social é aquele cara que empreende solucionando um problema social. Aí tem empresa B, lixo. Gente, se a gente começar a pensar sobre lixo, por exemplo, a primeira empresa B que eu conheci certificada fora dos Estados Unidos é do Júlio. O menino não tem nem 35 anos. Qual é a atividade do Júlio lá em São Paulo? O Júlio está fazendo gestão de resíduos. Aí sabe o que me deixa furioso? O Júlio não é cristão, gente. De novo, o maior, como é que se diz? Hoje, quando eu começo a observar o meu eixo de relacionamentos, ele é quase composto na sua totalidade por não cristãos. Sendo que a questão da soberania de Deus, pautada na gestão da queda, né? Ou seja, criação, queda e redenção, se vocês forem analisar hoje, em tese, o Júlio está fazendo algo, né, que em tese é de responsabilidade da igreja, que é restaurar a questão do aspecto físico que foi quebrado por Adão e Eva no jardim. Júnior, como assim? Ué, Adão ele abriu mão de 4 coisas, né? Sabedoria, relacionamento com Deus, bom relacionamento familiar e o aspecto de gestão física do jardim, né? Então, a questão do lixo, ela está muito correlacionada com a questão de mordomia. Aí, se você for analisar, cara, o universo de empresas B, por que empresas B? Porque quase todas as empresas B, elas têm essa relação de ter que resolver alguma coisa relacionada à sustentabilidade. E aí você tem um universo gigantesco de empresas B. Todas elas têm esse DNA, ou seja, elas fazem alguma coisa aqui, mas o DNA, o core business dela total aqui, ó, está relacionado com sustentabilidade. Não é só com relação a lixo. Não. Tudo, qualquer coisa relacionada à sustentabilidade, entra na questão das empresas B. Então, eu tenho um universo megalomaníaco, é sério, é gigantesco, gente, de empresas B hoje no Brasil. Só para resolver questões relacionadas à sustentabilidade. Só que aí o que acontece? Não adianta só... Se você for pegar, por exemplo, esse viés de certificação para empresas B, que é no caso onde ele está querendo se enfiar, cara, existe assim uma tramitação para você ser certificado como empresa B que é muito linda. Só que se você for analisar, cara, é quase que ler a Bíblia. Porque a fundamentação para você literalmente entrar nesse universo de empresa B não é de qualquer forma. Você disse que é muito burocrático. É burocrático, mas no bom sentido, entende? Tipo assim, então vamos ver realmente se o teu discurso valida aquilo que... Ou se você está aqui só por dinheiro. Está falando que se você for olhar quais são os requisitos, é a palavra. Ou seja, não basta, eu sou uma empresa B. Não, você tem que realmente se enquadrar em todos os aspectos, entendeu? Então assim... A lei exige isso. A lei deles, é aí que está o ponto, né? Toda a cadeia de negócio social, gente, se vocês forem analisar, como é que se diz, no macro, todo mundo está gerando os seus indicadores, o seu ecossistema. E aí, se você começar a observar de maneira prática, mais ou menos, quando você adentra esse sistema como igreja, como cristão, você começa a aprender bastante com essa questão que o Timothy Keller fala, ó, seguinte, eu estou distribuindo dose de sabedoria para os ímpios e eu quero que a minha igreja comece a se relacionar com eles. É confrontante, sabia? Porque, por exemplo, se eu quando eu caí de paraquedas nessa, eu caí através de um cara lá de Recife chamado Fábio Silva, eu e minha esposa. E aí o Fabinho, ele falou, Júnior, você sabe qual é o fim do propósito? O propósito é, eu quero gerar um ecossistema que no final dele vai nascer uma igreja. Só que no início agora eu quero resolver toda a parte de problemática social. E aí hoje ele tem 50 ONGs, 50 negócios sociais, ele já está indo para o 3º ano, incubando 50 ONGs, 50 negócios sociais, sendo que agora ele começou a criar... dentro de Recife, o que ele chama de Vale Social, ou seja, ele vai pegar 4 bairros de Recife e vai estruturar esse distrito com tudo aquilo que em tese
precisa, que se a gente for analisar aí, poderia vir do governo federal, do governo estadual, mas do governo municipal. Só que quem vai estar financiando isso e participando disso, na verdade, somos nós. Aí tem cristão e não cristãos. Tem de tudo lá dentro. Você vai fornecer algum tipo de link? Eu vou falar o que eu fiz. Sobre essa pessoa aí também ou não? Posso te dar o link, mas eu vou levar mais para aquilo que eu fiz no sertão do Piauí particularmente. E sobre outro case que depois que eu estou trabalhando em Vitória também. Então vamos lá. Gente, olha como é que essa história começou. O marceneiro, cadê o marceneiro? Eu fui para o Piauí há 2 anos e meio atrás, junto com a Rosângela, e aí aconteceu o seguinte. Eu cheguei no Piauí, na segunda cidade mais pobre do Piauí, que é a Cauã. Por quê? Antes de eu ir para lá, eu entrei numa crise que era mais ou menos a seguinte. Como que eu vou realmente entender se o empreendedorismo social ele pode ser lucrativo e ele pode resolver uma problemática social se eu, literalmente, eu não pisar dentro do lugar e não morar no meio do povo? Lembra do missionário? Só que foi um publicitário atraído ao sertão como missionário, se é que vocês visualizam a cena. Cara, eu fui para a segunda cidade mais pobre do Brasil junto com a minha esposa. Ou eu coloco esse negócio na prática para ser confrontado e aprendo com ele, ou eu vou ou é tudo balela. Resultado, depois de 2 anos lá, a partir da Boutique de Sonhos, que é uma grife social de brinquedos de madeira feito à mão, uma madeira vem do Pará, é certificada, que é um dos parâmetros para a empresa B. São 17 artesãos, na sua grande maioria quilombolas, 17, integrais. São 17 artesãos integrais conosco, há cerca de 2 anos e meio produzindo brinquedos de madeira feito à mão. Aí qual é o outro ponto que eu gosto de sinalizar? Sabe como que a gente ilustrou esses brinquedos? Com xilogravura de cordel, que é a expressão cultural mãe do Nordeste. Olha que loucura. Então eu tenho brinquedos de madeira feito à mão, aí eu tenho toda a parte do handmade, que é uma tendência de moda global hoje, porque o feito à mão é muito mais valorizado em mercados como a Finlândia, em mercados como os Estados Unidos. E eu tenho também a xilogravura de cordel, onde o cordel é muito pornográfico e a gente está fazendo uma releitura dele para poder, no caso, falar, cara, tem como o cordel e a xilogravura dele ter DNA do reino de Deus? Sim. Nessa brincadeira, gente, na fase de aceleração da Boutique de Sonhos, só o grupo Fortileve, através do Instituto Água Viva, até hoje eles já colocaram em mais de R$200 mil em menos de 2 anos de operação. Só que a gente está falando de uma cidade que, em tese, durante anos no ranking do IBGE, ela ficou como segunda cidade mais pobre do Brasil. Você sabe quanto que é a renda anual per capita em Acauã? Não dá R$1.500. Anual. Ou seja, na próxima consulta do IBGE, vocês já pararam para pensar que através da boutique, aonde que a Cauã vai parar no IBGE? Já pararam para imaginar isso? Cara, aqui a gente está falando na zona urbana aqui de 900 a 1.500 habitantes. Na zona urbana. Aí entra toda a questão de analfabetismo funcional. Todo mundo na cidade é analfabeto funcional. Sabe qual foi a nossa primeira ação? Adivinha? Girar um programa de alfabetização de adultos. Sabe por quê? Partindo do seguinte pressuposto. Se o pai, lembra que ele disse do pai? Se eu começo pelo pai, naturalmente eu consigo transferir para o filho. Ok? Uma questão de mudança de cosmovisão, onde o pai ele vai transformar a mentalidade do filho e vai acabar com toda a cadeia sistêmica, gente, de não querer estudar. Resumo da ópera, via boutique, a boutique hoje ela faz parte existe 12 projetos de impacto social lá. Depois da boutique nasceu um balé, que hoje atende entre 100 a 150 crianças e adolescentes. Depois do balé nasceu uma luthieria, que é uma fábrica de balé. Balé para as crianças do sexo feminino. Depois do balé veio a fábrica de acordes, que é um programa de luthieria para os adolescentes homens. Então começou com o pai e com a mãe aqui,
Olha como é que foi se espalhando. Aí do pai e da mãe foi para as crianças do sexo feminino. Depois veio a Fábrica de Acordes, que é um programa para adolescentes do sexo masculino. Ofício de luthieria mesmo. Nosso primeiro violão foi para o Rodolfo Abrantes. O segundo foi para Marcela Thaís. O terceiro agora, se eu não me engano, ele está produzindo para Lorena Chaves. Só que eles que foram lá visitar a Fábrica de Acordes. O balé de Acauã ele tomou uma proporção tão grande que já abriu, agora o Instituto foi um negócio que deu tão certo que agora já tem uma outra unidade em Casa Nova, no Sertão Baiano. Saiu do Piauí, replicou para o Sertão Baiano. Sabe por quê? Qual é o maior problema relacionado à formação de crianças e adolescentes na área da educação quando o assunto é sexo feminino? O pai, gente, evade para o sul e para o sudeste, para fazenda de soja, para trabalhar em obra. Aí sabe o que acontece? A mulher fica em casa. Adivinha o que acontecia em Acauã? Se você chegar hoje em Acauã ou na cidade vizinha, que é Paulistana, e tentar comprar corda, você vai ter que literalmente se explicar por que você está comprando corda. Sabe por quê? Porque anteriormente essas mulheres, essas mães, elas se matavam. O pai evadia e não voltava mais. Ou seja, através de um programa de balé, essas adolescentes elas já estão falando, cara, a gente não vai aceitar a condição que nós estamos hoje. Aí nasceu Fábrica de Acordes, nasceu o balé. Quando eu vi, eu já estava metido já com gestão de programas de impacto social, de negócios sociais, a nível de Piauí, Pernambuco e Bahia. Qual é o ponto? O ponto é, hoje tem uma fábrica, por exemplo, dentro de Lapão, que empodera aí 60 mulheres de zona rural que nunca virou uma máquina de costura na vida. Carteira assinada. Carteira assinada. Qual é o ponto? O ponto que eu quero pegar é o ponto que o Paulo Maitá disse. Gente, vamos olhar para o Nordeste. Sabe por quê? Você sabe quem construiu o Sudeste? O sertanejo, gente. Já pararam para pensar sobre isso? Quem construiu São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, você sabia que a palavra favela ela é originada de uma planta do sertão? Qual é a pegada do empreendedorismo social que eu acho mais fenomenal? É possível sim, vocês dentro de cada cidade de vocês aqui, vocês serem extremamente bem-sucedidos trabalhando, por exemplo, quer ver? Vamos pegar alguns cases aqui. Procura depois Saladorama. Saladorama é o quê? É uma empresa que promove inclusão nutritiva para moradores de comunidade. Não tem as saladinhas? A Saladorama, ela produz essas saladas. Em vez de ela montar um escritório em tese aqui na Praia do Canto, ela está montando em comunidades pobres do Rio de Janeiro. Nutrição, tudo bonitinho. Só que é produzido lá, o próprio morador da favela também tem acesso à compra, só que é revendido nos grandes centros. E aí? Qual a possibilidade de vocês, por exemplo, fazer rede, você e ele, e começar a criar um negócio social? O Green Station está bombando aqui em Vitória. Agora é o Green Station de favela. E aí? É o empoderamento do pobre através de uma estrutura de negócios. E aí? Por que não? Aí tem um amigo meu do Rio, que é dono de ótica, ele falou, Júnior, eu quero montar uma ótica social dentro da favela da Rocinha. Por que não? Imagina um brand, você que é da área do pedal bruto, cadê o pessoal da Cardomê? Imagina um brand de camisas da favela da Rocinha. Imagina um brand de óculos da favela da Rocinha. Por que ter que trabalhar uma temática de layout cristã? E não contando a história de Teixeira de Freitas? Com qualidade? Só que a produção, a confecção disso sendo feito dentro das comunidades carentes de Teixeira. Eu estou com uma ideia para Vitória que daqui a pouco eu quero decolar, que é o quê? Eu estou como pastor de missões e evangelismo dentro de Goiabeiras. Só que eu estou dentro de onde saiu as paneleiras. E as paneleiras, elas, cara, literalmente, a associação ela está largada lá. Por que não eu decolar um brand de camisas, ok? Com produção manual da associação.
de paneleiras. Aí você quer ver uma coisa na tua área? Tem duas marcas de óculos, uma é a Mangler e a outra é a Zereses, por exemplo. A Zereses, sabe o que a Zereses faz? Ela recolhe, gente, lixo, madeira, através das cooperativas de catadores de lixo do Rio. Ela vai pegando essa madeira, ela vai prensando e está produzindo óculos, gente, que tá vendendo assim, se eu não me engano, o modelo mais barato é quase R$500. Ela está reciclando a madeira, está prensando a madeira, fazendo óculos. Ela está prensando esses óculos, a madeira, está produzindo óculos e está comercializando esses óculos. Agora, quem produz os óculos? Adivinha? Já começa com os catadores que são remunerados. Depois tem a equipe de fábrica das Zereses. E os óculos estão explodidos. Está vendendo horrores, gente. Ou seja, qual é o pilar aqui que eu estou batendo forte na tecla com vocês aqui? Tem como ser extremamente lucrativo? Tem como ter plano de negócio? Tem como ter planejamento estratégico? Tem como fazer um plano de marketing super agressivo? Tem. Mas tem como também fazer impacto social e o mais legal, né? Vocês já pararam para pensar que o maior percentual de lucro tem que ser da pessoa que está no processo de produção? Então, por exemplo, aqui na boutique, quando eu pego um brinquedo como esse aqui, ó, que é o jogo da memória, o maior percentual de venda por unidade é do artesão. Ah, Júnior, da onde que você tirou isso? Da cadeia de comércio justo. Dentro do Fair Trade, que a gente chama, no relógio de gestão, de desenvolvimento da precificação do produto, para eu entrar em determinados mercados que compram produtos originários do Fair Trade, se eu não tiver dando o maior percentual para o artesão, eu nem entro. Olha que legal. E a Bíblia fala quantas vezes de distribuição, como é que se diz? Distribuição de renda de maneira honesta. A Bíblia condena a usura, gente. Aí você sabe qual... Eu estava orando ontem sobre vocês, sobre esse momento. Sabe qual o texto que Deus me deu? A parábola do jovem rico. Sabe por quê? Tem uma parte aqui que eu acho muito fenomenal. Cara, se você for analisar, ó, aqui em Marcos 10, no verso 19, Jesus ele é muito honesto com ele. Ó, você conhece os mandamentos, ok? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Gente, se a gente for analisar, todos nós aqui na sala, quando eu olho para vocês e eu penso assim de maneira bem prática, todo mundo aqui, em tese, honra pai e mãe. Ninguém mata, ninguém rouba, ninguém adultera. Agora, qual é o ponto que está faltando? Jesus, quando o jovem rico ele fala, tá, mestre, eu faço isso. Aí Jesus olha para ele, tá, mas faz um negócio. Cara, vai aos pobres e dê tudo o que você tem. Essa é qual a reação dele? Ele fica batido. Ou seja, a gente corre o risco de fazer o quê? A gente trabalhar, empreender, fazer muita coisa. Só que tem um detalhe dentro do reino de Deus, que é aquele que Deus fala durante 60 vezes no Antigo Testamento: eu sou o juiz do órfão, da viúva, do oprimido, do estrangeiro. E a gente não está incluindo isso dentro da dinâmica dos nossos negócios. Já pararam para pensar sobre isso? Aí Paulo, em Gálatas 2, ele fala o seguinte, ó: eu, quando encontrei Pedro, Tiago e João, depois de 16 anos, Deus me deu uma revelação, eu subi a Jerusalém. Aí no final ele encerra o texto da seguinte forma: e ele me ergueu à destra da comunhão. Ou seja, Paulo está falando que Pedro, Tiago e João, junto com Tito e Barnabé, nesse encontro, né, entre a igreja de Jerusalém e eles me ergueram à destra da comunhão, e ele me deu um recado: cara, vai, só não esquece do pobre. E isso eu me esforcei por fazer. Ou seja, tem no Antigo Testamento Deus sinalizando o tempo inteiro, tem Jesus sinalizando a parábola do jovem rico aqui, e ao mesmo tempo também tem Paulo depois chancelando isso, ó, seguinte, faça tudo o que você fizer, cara, mas não esquece do pobre. Por que não a gente? Quer ver, ó,
Toluna, uma empresa americana, pesquisa de comercialização de produtos desse ano. Vocês sabiam que 62% dos produtos que são comercializados hoje e comprados pelos americanos, segundo a Toluna, o diferencial de compra é justamente a questão do impacto social? Se esse produto ele tiver alguma coisa que sinaliza impacto social, se tiver 2 produtos aqui, se tiver 2 águas, e essa água aqui, um percentual for para impacto social, o americano vai comprar essa água aqui. São as leis de Paulo, falou, né? São as leis naturais. Vocês estão entendendo, gente? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, vamos lá, eu tenho um cara na área de empresa B, já vou começar falando já. Tem um cara na área de empresa B, eu tenho você, que através do pedal bruto pode fazer muita coisa. Você pode se conectar à área de sustentabilidade. Você tem a Mitsubishi, cara, patrocinando ações de impacto social no sertão, na área médica. Agora, já imaginou se você pegar o teu grupo de pedal e começar a andar mostrando esses lugares? Daqui a pouco você vai ter, com certeza aí, vamos lá, me fala uma marca de bicicleta top. Specialized, Caloi. Você vai ter uma Caloi da vida falando, cara, eu tô precisando resolver toda a minha parte de responsabilidade fiscal. E aí? Vai. Que é o que a Mitsubishi está fazendo, gente. A Mitsubishi tá patrocinando a Karina Oliani, aquela apresentadora do Sport TV, nessa ação agora no sertão. Sabe por quê? Porque tem a ver com a marca dela. Para entrar nesses povoados muito vulneráveis, só entra tracionado de 4x4. Vocês estão captando a essência do negócio? Se vocês conseguirem ler toda a parte de problemática social dessas comunidades e conseguir linkar elas com a questão de responsabilidade fiscal das empresas, que na verdade para mim não deveria nem existir. Responsabilidade fiscal para mim, no caso de empresa, para mim é uma vergonha. Todo setor de toda empresa deveria naturalmente se mover na direção de impacto social. Desde a parte de gestão administrativa até a parte de endomarketing. Uma vergonha. É sério. Tem um livro, cara, do fundador da Rádio Ibiza, o Pedro Salomão. Esse cara, ele cuida da trilha sonora de lojas como Animale, Osklen, deixa eu ver mais o quê. Ele faz identidade olfativa, por exemplo, da Rosa Chá, enfim, ele tem as 500 empresas do Brasil hoje que tem lojas, não tem aquele cheirinho que você sente quando você entra nessas lojas, tipo da... É tudo do Pedro Salomão. Aí o Pedro Salomão, ele dedicou um capítulo do livro dele de irresponsabilidade fiscal. Olha o título do capítulo. Aí uma vez eu mandei uma mensagem para ele, Pedro, por quê? Ele, Júnior, a minha fundamentação é totalmente católica. Eu sou um bom católico, eu sou um católico protestante. Qual o livro dele? Empreendendo Felicidade. Então qual é o ponto, gente? O ponto é que ou a gente começa a se mover preparando o caminho realmente para o Senhor, concordam comigo? Fazendo aqui... Eu gosto muito do exemplo do Antônio Torres da Fortileve, né? Cara, ele falou o seguinte, Deus, eu vou submeter toda a minha empresa ao teu senhorio. E aí o que acontece? Depois que o Antônio ele começou a fazer investimentos no sertão, tanto na parte de missões quanto na parte de impacto social, só esse ano ele vai construir mais 3 polos industriais. E olha que a gente está falando de ano de crise, de recessão. Existe um favor especial, gente, quando você direciona a tua cadeia de negócio em direção à parte de impacto social. Não sei se vocês estão com dúvida naquilo que eu estou dizendo. Cara, em ano de recessão ele está construindo 3 indústrias. Ou seja, de 6 vai pular para 9. Ano passado ele construiu 3. Qual é o ponto, Júnior? Você está me dizendo que aqueles que entram na área de negócio social, eles além de solucionar a problemática social, eles também lucram bastante? Aham. É simples. É simples e assertivo. Sabe por quê? Não tem crise, gente. O negócio é a crise. O ambiente já é de crise. Você vive de crise. Ah, mas a crise. Que crise, rapaz? Eu trabalho com a crise. A minha matéria-prima é o caos.
A minha matéria-prima era a Cauã, segunda cidade mais pobre do Brasil durante anos. Júnior, aonde que você e tua esposa trabalham? Em lugares onde ninguém quer passar férias. Júnior, o que é empreendedorismo social? Empreendedorismo social é empreender socialmente. É empreender no caos. É devolver a gestão do jardim. Ok? É me envolver com a gestão do jardim, plantando negócio. Aí, por exemplo, vai nascer o Vale Social em Recife, aí eu estava vendo agora de manhã, eu não sabia. Está nascendo um distrito social também no Rio. Aí vem revitalização de fachadas de prédios antigos. Empoderamento de viciados em crack. Vocês estão entendendo? Tipo assim, é você fazer uma aproximação com essas comunidades em situação vulnerável e ao mesmo tempo, cara, falar, eu vou trabalhar com vocês. É maluquice isso. A tua mão de obra são eles. Aí sabe qual é o ponto mais legal? Você evangeliza, em tese, né? Através do teu bom testemunho de vida. Porque, cara, você vai ficar de segunda a segunda com ele ali. E ele vai estar o tempo inteiro olhando para tu. Quando eu cheguei lá, tinha uma regra que a gente sempre preservou. Cara, se você prometeu alguma coisa, cumpre. Fazer uma promessa ali e não cumprir, você corria o risco de colocar a operação toda em risco. Porque eles estão o tempo inteiro olhando para você, cara. Gente, esse pessoal estava desassistido durante décadas, durante séculos. Aí do nada aparece um branquelo tatuado lá e uma gaúcha. E aí? Até a gente ganhar a confiança deles, até a gente conseguir realmente ter essa diligência deles, cara, durou, ó. Qual é a parte que eu acho mais top do empreendedorismo social? Você sabe quem é o maior beneficiado nisso? Cara, não é eles, é a gente. Eu gosto de algo que, nesse tempo que eu estava lá, a gente ficou próximo do IRIS, né? O IRIS, ele tem sede em Moçambique e é liderado pela Hyde, né? Hyde Baker, né? A Hyde, quando você chega em Moçambique, se você não localizar ela dentro do prédio onde fica o IRIS lá em Pemba, você vai achar ela numa vila de leprosos. Aí uma vez o cara perguntou para ela, por quê? É porque é aqui que eu sinto a presença do Espírito Santo de maneira mais forte. Ou seja, quando você se move gerando negócios de impacto para essas comunidades mais carentes, gente, vocês conseguem, não sei se vocês estão conseguindo entender isso que eu estou querendo dizer, vocês conseguem visualizar que vai rolar uma aceleração um pouco mais forte de processos que em tese demorariam meses e anos? Falaram para mim que a gente ia ter o problema de 3 a 4, 5 anos para poder consolidar a boutique. Com um ano ela já estava... A primeira coleção quem assinou foi o Perron, que foi o cara que cuidou da parte de xilogravura de cordel da campanha de 50 anos da Globo. Toda a parte de e-commerce agora da Amazon, as caixas estão chegando personalizadas pelo Perron. O Perron não cobrou nada. Ele falou, não, isso aí eu faço de graça. E o Perron não é cristão. Quem colocou no coração dele a vontade? Vocês estão entendendo que existe um óleo especial saindo do trono de Deus na direção de pessoas como vocês? Cara, eu vou fazer isso. E ao mesmo tempo eu acredito, cara, Deus vai me abençoar. Quer juntar a fome com a vontade de comer. Empreendedorismo social é a fome com a vontade de comer. Eu vou trabalhar com pobre. Aí vem, ó, problemas de mobilidade urbana. Por que não? Eu tenho empresas de georreferenciamento, ou seja, eu conheci um cara de Goiás que ele falou, Júnior, eu tenho uma empresa de georreferenciamento que ela tem satélites que olham para o sertão para descobrir aonde tem água. E nesses locais aonde tiver água subterrânea, vocês furam e começam a decolar
plantações. O que você acha? Aí eu, Aí tem lá, em Casa Nova tem 4 hectares sendo plantado agora, com 10 culturas diferentes, e você tem em Marruá mais 3,5 hectares também sendo plantados agora. Só que partiu do coração desse cara lá de Goiás, que um dia estava dirigindo pelo sertão, falou, cara, eu ouvi a voz de Deus e Deus me falou sobre sertão. O que você tem? Cara, eu tenho empresa de georreferenciamento. Ou seja, a empresa dele, ele é agrônomo. E ele falou, ó, tá aqui tem água, pode furar. Aí você tem o próprio Paulo Maitá, tem 30 anos que ele está no Piauí, plantando, através do Ulisses, que é um cara que é pastoreado por ele, semente de maracujá, e a semente é vendida para L'Oréal, para produzir shampoo. Quem planta a semente? E aí? São os próprios moradores da zona rural de Curimatá, aonde está o Ulisses, que é pastoreado pelo Paulo. Semente de maracujá, gente. Quem planta? O sertanejo. Tem ouro no sertão, se é que vocês estão me entendendo. Sim. Assim como tem ouro nas comunidades carentes onde vocês moram. Por que não, Saladorama de Vila Velha? Você vai estar dentro da tua área, junto contigo, gerando impacto social dentro das comunidades carentes, fora que o custo operacional é muito mais barato. Já pararam de pensar sobre isso? O meu aluguel lá em Acauá era R$200. O aluguel do galpão, a gente brigou com um cara lá, porque esse galpão aqui custa R$100 o aluguel, e esse aqui custa mais 100. Só que, Júnior, por que vocês não aumentaram? Se aumenta, inflaciona a cidade inteira. Sendo que a renda média na cidade é R$1.500. Aí eu, opa, botei diante de Deus e eu falei, não, mantém. A vontade era dar mais, sendo bem honesto para vocês. Três vezes de renda do cara. É. São quantos empregados lá, Júlio? Nós temos 17, cara. Nas 3 fábricas? Não, só na boutique nós temos 17. Ah, tá. E ainda tem a dança e tem o... Não, o universo ele explodiu. Quer ver, por exemplo, na fábrica de chinelo, a gente montou uma fábrica de chinelo a 70 quilômetros de estrada de terra de Petrolina. Cara, lá a gente tem 15. A matéria-prima vem de Juazeiro do Norte, no Ceará, para lá, a gente pega de D20, a gente comprou a D20 velha, porque só elas aguentam aquelas estradas, e tem 15 lá, a gente consegue cortar 250 chinelos por dia. Sabe para onde que vai esse chinelo? Vai direto para Forte Leve, para as ações de PDV dela. Por quê? Compra a caixa d'água e ganha um chinelo. Aí a operação de boné, mesma coisa. 20 mil bonés mês. Cara, não dá. A capacidade ela sempre tá assim, ó. Pô, imagina, são 2.000 colaboradores, 2 milhões de caixa d'água vendidos dia. Tem boné e chinelo sendo posicionado na Ferreira Costa agora. Que é a CA da área de material de construção. Vocês conseguem visualizar como é que uma coisa vai puxando a outra? Agora, Júnior, como é que vocês identificaram essa questão de montar uma fábrica de boné, por exemplo, lá em Lapão, no distrito de Aguada Nova? Mesmo processo de sempre, diagnóstico sociocomunitário, levantamento de fraquezas da comunidade. E aí você, ao partir do empoderamento do sertanejo, você começa a decolar outras iniciativas. A prefeitura se aproxima. Ó, a gente não tem dinheiro, mas a gente tem aqui o CRAS, o CDMCA, a gente tem todo o aparelho, toda a parte de aparelhos públicos para poder servir vocês. Você começa a dialogar de maneira honesta, como o Paulo disse, com prefeitura local, sabe? Sem ter que fazer, como é que se diz, uma dívida, por exemplo, em época de eleição. Não rola, não precisa. Não sei se vocês estão... Pra quê? A gente não depende de vocês, cara. Na verdade, a gente veio pra cá pra servir a comunidade. Vocês podem nos servir também? Ok. Aí se vocês forem avançando aqui, ó, isso aqui é um negócio que me intriga, ó. Por quê? Lembra do que eu disse sobre a questão do Mohamed Yunus? Gente, isso aqui é uma plataforma multicultural lá de São Paulo chamada Meca. Meca.love. Não dá pra aumentar, não?
Não dá. Então o que acontece? Dentro do Meca aqui, ó, se você for analisar, eu tenho 4 canais, certo? 5, na verdade, porque um não está ativo. Eu tenho o Meca Mídia, aí o Meca Mídia ele produz, ó, audiência proprietária, canais de mídia, geração de conteúdo e informação. Aí tem o Jornal do Meca, tem a parte de desenvolvimento de marketing de conteúdo do Meca News, tem, enfim, todo o aparelho de marketing de conteúdo aqui. Aí na parte de eventos eu tenho arte, eu tenho conhecimento, eu tenho cinema, eu tenho esportes, eu tenho gastronomia, eu tenho moda, eu tenho música. Lá no Meca Works eu tenho plataforma de influenciadores, planejamento, produção de conteúdo e vídeos. No Meca Sport eu tenho café, cowork, mini eventos, locação de espaço, loja. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Isso aqui, se você fosse pegar a nível de igreja, isso aqui era para a gente estar fazendo, gente. Só que esses caras eles estão movimentando a cidade de São Paulo toda, gerando impacto social, empoderando, sabe quem? Ah, eu tenho um design aqui e ele está desempregado, traz ele. Eu tenho um cara aqui que é curador artístico, traz ele. Eu tenho um cara aqui que está começando com microlotes de café, traz ele. E aí eles estão criando, não sei se vocês estão vendo o título ali, ó, The Biggest and Smallest Cultural Platform, ou seja, eu tenho uma cadeia de prestadores de serviços trabalhando em casa na maioria das vezes e que se integra aí dentro dessa cadeia de serviços aí que é gigantesca, gente. Se vocês forem analisar aqui quem está patrocinando, você tem C&A, você tem a Lux Strike, você tem, enfim. Não tem escritório, não tem CNPJ. E o negócio está virando São Paulo do avesso. Júnior, você tem aí eu sei assim, cada realidade é uma realidade. Sertão, São Paulo, Rio, favela, campo, enfim, na seca. Você tem aí uma espécie de passo a passo? Aí eu ia chegar nesse ponto. Sabe qual é o lado mais bacana disso? Quando você começa a conversar com os maiores especialistas em negócios sociais, em empreendedorismo social do Brasil, sabe o que eles falam? De tom unânime, quem é que vai escrever esse passo a passo aí somos nós. Eu, você e quem está na sala. Mas eu não tenho experiência nenhuma com isso. Aí que tá, sabe por quê? Se você conversar, por exemplo, com o pessoal da Endeavor, ou se você conversar, por exemplo, com o pessoal da Social Good, ou se você conversar, por exemplo, com o pessoal, ou com o Thiago Alves da Perestroika, que são as aceleradoras de empreendedorismo social, eles vão falar, gente, a gente está vivendo uma das maiores crises do Brasil e todo o conteúdo relacionado a empreendedorismo social de maneira prática está sendo desenvolvido a partir do modelo do Vale do Silício. Ou seja, eu erro e acerto. Eu acerto e erro. E vou definindo meus indicadores daquilo que realmente vale e daquilo que não vale. Ou seja, o que a próxima geração vai consumir é aquilo que a gente gerar. Pautado nos nossos erros e nossos acertos. E aí? Olha que top, a gente está numa fase tão boa para entrar na cadeia de empreendedorismo social que a próxima geração talvez eles vão ler livros de teologia que nós escrevemos, nós que estamos aqui nessa sala hoje. Ou até mesmo modelos de negócio, passo a passo, por aí vai. Ah, Júnior, então me dá pelo menos um modelo de um orientador para desenvolvimento de plano de negócio. Tem vários. Você pode usar o Canvas, se tu quiser. Se tu quiser, tu vai escrever o teu. Não tem parâmetro. O bacana é justamente esse, não tem parâmetro. Tá todo mundo escrevendo junto, tá todo mundo trocando experiência. Você tem o Facundo Guerra, por exemplo, que é dono do Grupo Vegas em São Paulo. Facundo, e aí? Júnior, eu cobro 10 mil, não tenho dinheiro, eu vou de graça. Eu vou de graça para poder conhecer a tua rede lá em Vitória. Ele vai estar aqui, mês que vem. A menina que está fazendo o evento, que chama Espírito Criativo, ela não tinha os 10 mil. Aí eu falo, não, mas aí, me fala mais sobre a tua rede de impacto social aí. Ó, a gente está trabalhando lá no Morro do São Benedito, no Distrito do Bem. Tem uma agência de comunicação dentro da favela. Cara, eu queria que essa galera ouvisse você. Cara, eu vou. Me dá só minha passagem. Vocês estão entendendo que a motivação parte daqui, ó? Da parte de compaixão? Então eu tenho cristãos e ímpios se relacionando motivados por compaixão. Gerando negócio por compaixão, gente. E aí?
A prioridade é quem? É o pobre. É a distribuição de riqueza. É fazer inclusão social, é alterar. Pô, você quer ver, ó, o Everson, ele treina atletas na área de atletismo. Eu virei pro Everson há 2 dias atrás, minha mulher tá de prova. Everson, eu tô trabalhando com o Instituto de Política de Proteção à Criança e Adolescente aqui em Goiabeiras. E eu queria fazer inclusão social com eles, com essas crianças, com esses adolescentes, na praia, via circuito funcional e atletismo. Você tem 2 horas por semana. Ele, lógico. Cara, segunda-feira vai ter a primeira aula. Ele vai pegar as crianças dentro do Instituto Moisés, vai levar para a praia de Camburi, vai dar treinamento funcional para ele. Quanto que é um treinamento funcional numa academia? A hora. Quem faz aí? Tem alguém que faz? Talvez uns 60, 80 reais a hora. Se for personal, uns 350. Ele vai dar treinamento para corrida de rua, ele quer ver essas crianças correndo e competindo. E ele vai dar o treinamento de corrida e ele vai dar toda a parte do circuito funcional. Aí ele falou, Júnior, aonde? Eu falei, cara, não tem aquele quiosque da prefeitura onde há esses treinamentos? Por que a gente não dialoga com a prefeitura para executar lá? São 900 mil reais, tem que ter uma funcionalidade. Aí vem a questão de... Ou seja, a cidade, gente, estão cheio de espaços que não estão sendo usados. É só botar cachola para queimar e apresentar diante de Deus, gente. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. É simples. A prefeitura de Acauã, cara, onde a gente estava gerando a boutique, em 2 anos lá, quando eu cheguei junto com a Rosângela para apresentar o certificado de utilidade pública, foi assim, ó. Cara, senta aí, entra. Alvará de funcionamento. Eu tirei em meia hora. Agora deve ser a prefeitura de uma cidade com 1.500 habitantes. Eles nem sabiam o que era utilidade pública. Sem brincadeira nenhuma. Rosângela está de prova. Câmara de Vereadores, né? Não sei se você... O primeiro certificado de utilidade pública de Acauã foi o da boutique. Só que não foi só em Acauã, foi na região. Simplesmente pediram e fizeram, né? Ou seja, você vai mexendo em indicadores do IBGE sem saber, gente. Você vai sinalizando coisas em relação a... Você vai posicionando a cidade no mapa, você acaba fazendo defesa de direito sem saber. É complicado, saca? Só que ao mesmo tempo é simples. É complicado e é simples. É o modelo do silício. Feio, fecha. Acerta, erra, acerta. E vai. O Fabinho, ele tem um ditado, cara, catraca. Vira catraca. Deu certo? Ok, vira de novo. E aí vai. Não tem muito mistério, entende? O mistério, literalmente, é vocês pegarem e for. Então, assim, ó, por que não empreendemos socialmente? Você conhece os mandamentos, tu não mata, tu não rouba, tu não trai tua mulher, teu testemunho é bacana, tu não engana ninguém, se dá bem com teu pai, com tua mãe, obedece isso desde que você está recém-convertido, mas falta uma coisa, tem uma galera aí que é invisível, que precisa do muito que você tem, e é só tocar no assunto que você fica batido e triste. Por que nós não empreendemos socialmente? Cara, a gente entende tudo, mas a gente esquece, por exemplo, que Deus diz no Antigo Testamento 60 vezes que eu sou o juiz do órfão, da viúva, do pobre, do estrangeiro. A gente esquece que, por exemplo, Filipenses 2, o próprio Paulo fala o seguinte, ó, olhe para Jesus, olhe para o exemplo dele, que sendo Deus, se fez pobre. A gente esquece de Mateus 25. Eu tive fome, vocês me deram de beber. Não, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estive preso, vocês me visitaram. Cara, vocês entendem que Jesus estava na terra e ele chamou isso para cima de si? Ó, eu tive fome. Eu tive sede. Eu estive preso, eu estive enfermo. Se vocês olharem Mateus 25, gente, é um massacre. É quase Jesus falando o seguinte, ó, vamos construir a Nova Jerusalém aqui? Por favor. Nós temos o padrão que está em Apocalipse. Por que nós não fazemos? Por que as cidades têm lixo demais? Aí eu pego, por exemplo, quer ver? Por que eu falei que eu tinha um case para ele? Eu pego o André Solé, que é de São Paulo, o André é fotógrafo.
Sabe o que o André fez? Ele abriu uma conta no Instagram e começou a tirar foto de mendigo. Disso nasceu o São Paulo Invisível. Aí do São Paulo Invisível, ou seja, de um Instagram no Facebook, onde ele tira a foto de um mendigo, um morador de rua, e coloca no ar, já teve familiar que tinha aquele membro da família desaparecido há anos, acharam o cara. O cara já não é morador de rua mais. O São Paulo Invisível hoje, gente, é uma marca poderosíssima. Já lançou livro. Campanhas contra frio e agasalho. Cara, o André é só um fotógrafo. Já ganhou 2 prêmios de direitos humanos. É um menino. Sabe o que é o mais legal disso tudo? É um bando de menino. Eu tenho 32, gente. Misericórdia. É sério, se você for analisar, a galera é sempre muito nova. Muito nova. Quer ver? Olha isso. Cara, a Návila. Eu e Rosângela, a gente conheceu ela quando a gente visitou lá o Porto Social. Cara, a Návila não tem 30 anos, eu acho. E é ela que administra essa plataforma, onde tem incubados lá 50 negócios sociais e 50 ONGs. Ela casou tem um mês, eu acho. Quem financia o Porto Social? O governo do Pernambuco, Prefeitura de Recife, Tramontina, Nagem. A Tramontina mobiliou tudo de graça. Eles construíram a sede do Porto Social sem tirar um centavo do bolso. O prédio é da Interna Educação. Lembra que o Paulo disse? A Interna Educação, ou seja, o maior grupo, um dos maiores grupos do Recife na área de educação, falou, cara, o que vocês vão fazer aí, em termos de futuro, vai alterar a estrutura social do Recife. Então, o que a Návila, junto com a equipe do Porto Social, faz? Por que eles incubam 50 empreendimentos sociais e 50 ONGs? Porque vocês conseguem visualizar que Recife, que hoje já ganhou da ONU como capital da solidariedade, por causa do trabalho que eles fazem, eles são certificados. Recife, hoje no Brasil, é considerada a capital da solidariedade, pela ONU. Vocês conseguem olhar para Recife daqui a 30 anos? O que o Paulo disse lá dentro? Vocês conseguem visualizar que tudo o que eles geram lá dentro é para que Recife seja uma cidade melhor? É o evangelho do reino na prática, gente. Então, peraí, Júnior, você está me dizendo que eles estão criando um ecossistema de negócios sociais e de ONGs que vão gerir Recife? Aham. É a questão, por exemplo, de você se relacionar bem com o município. Então, o maior canal de relacionamento deles é junto com a Prefeitura de Recife e com as empresas de Recife. Só que vocês conseguem visualizar que as empresas de Recife estão brigando para entrar aqui? Toda a ação deles, eles fazem assim, ó. Pum, já faz assim, ó. O empresariado local se move na direção deles. Não é eles que se movem na direção do empresariado local. A sociedade começa a legitimar as iniciativas de vocês. É pautado em testemunho, entende? Opa, esse cara é sério. Esse cristão é sério. Não é só de palavra. É o que está em Colossenses. Tudo aquilo que você for fazer em ação ou em palavras, faça em nome do Senhor Jesus. Só que se você for analisar a ação lá, é a palavra ergon, no grego. Ergonomia. Trabalho. Empreender. Ergon. Ela vale tanto para empreendedorismo quanto para ações. Ou seja, tudo aquilo que você for fazer em ações e palavras, faça em nome do Senhor Jesus. Ok. Aí você tem uma menina que não tem nem 35 anos, alterando a estrutura social de Recife. E vivendo bem, gente. Monetariamente falando. Aí pensa o seguinte, ó. Vamos lá.
Impacto social em rede como manifesto de justiça via empreendedorismo social. Aí Mateus 25 ali, ó. Você sabe qual é o bacana dentro da mensagem de João Batista? Antes, os fariseus chegam ali para ele e falam, cara, quem é você? Todo mundo conhece o texto? Está ali em João 1. Aí João Batista diz o seguinte, ó, eu sou a voz do que clama no deserto. Aí ele conclui embaixo, preparai o caminho do Senhor. Cara, esse preparar o caminho do Senhor, para mim, assim, é letal, sabe por quê? Quando ele olha para eles e responde dessa forma, ele está usando o texto de Isaías 40. Ou seja, bradai, bradai, diga a Jerusalém que a sua iniquidade já está perdoada, 2 vezes. Voz do que ele clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? É o seguinte, ó, o rei precisa passar. Só que para ele passar, as estradas têm que estar preparadas. E somos nós que vamos preparar. Quando eles perguntam para quem é você, João Batista diz o seguinte, ó, eu sou a voz do que clama no deserto. Se eu fosse vocês, eu começava a preparar o caminho também. Então, assim, dá para a gente submeter toda a cadeia de empreendedorismo das nossas vidas à parte de impacto social? Ou a gente vai criar outras empresas e vai colocar um setor de responsabilidade fiscal lá dentro? Eu vou falar algo para vocês que eu acho que é muito pertinente. Assim, eu olho para daqui a 20 anos, eu consigo ver literalmente, com total tranquilidade. Talvez a palavra terceiro setor ela vai desaparecer. Porque isso aqui não é algo que tá, como é que se diz, saindo de dentro da igreja. Isso aqui tá acontecendo lá fora na sociedade civil, gente. Isso aqui é uma pauta de Deus para o mundo. Isso aqui está começando a acontecer, explodir dentro das empresas. De terceiro setor já está se falando agora em setor 2,5. É sério, é loucura, né? Ou seja, não é nem primeiro nem terceiro, é 2,5. Ou seja, naturalmente está acontecendo. Júnior, o que você está falando? Está nascendo o quê? Cara, está nascendo isso aqui, uma revolução silenciosa, um novo paradigma missiológico para a área de empreendedorismo. Agora, vocês conseguem visualizar que essa galera não tem, eles não estão, como é que se diz, nos púlpitos das grandes igrejas? Cara, eles estão tão focados em entrar no universo das comunidades carentes, em lidar com o pobre, com a viúva, com o órfão, etc., que essa galera não tem púlpito, cara. O púlpito deles são as comunidades. E aí? Isso aqui foi uma dinâmica que eu fiz há 15 dias atrás com uma base missionária dentro de uma comunidade pobre lá em Guarapari. Imagina se eles resolverem pelo menos 3 dessas áreas via negócio social. Ou seja, que eu mapeei lá tinha educação com crianças e adolescentes, esportes, atendimento a pessoas em situação de rua, desenvolvimento comunitário, dava para fazer umas 4 ações, abrigo para crianças e adolescentes, assistência à saúde, já que a mulher do pastor é da área médica, assistência a refugiados, que é um problema totalmente global agora, né? Entra em meio ambiente, educação de jovens e adultos, abrigo para idosos, empoderamento de famílias pobres, e aí a parte que eu acho mais legal, né? Tem o MJ Pop agora, que se vocês quiserem procurar na internet, ou seja, existe uma organização agora trabalhando com treinamento de crianças e adolescentes e jovens, ensinando eles a como desenvolver políticas públicas de maneira correta. E essa galera já está começando a ter espaço dentro do Congresso e dentro do Senado. Só que é tudo moleque, tudo menino. Cara, vocês têm noção a quantidade de coisas que dá pra gente fazer? Se juntar a gente aqui, ó. Por que um plano de sabotagem? A igreja, ela em tese, ela se pendura no versículo, o mundo jaz no maligno. Deixa o pau cantar, daqui a pouco ele está voltando. Só que isso é dicotomia que foi ensinada na década de 50. Ok? E a igreja brasileira ela vem se pendurando em cima disso. Não, vou mexer com isso não. Deixa quieto. Então eu quero confrontar o versículo. Não, o mundo jaz no maligno, eu sei. Mas, cara,
Deus não ia colocar, através da pessoa de Jesus, a parábola dos talentos lá à toa. Pô, eu sou publicitário, falo inglês, tive a oportunidade de morar fora, morei em comunidade carente, converti. Beleza, eu sei que eu tô salvo, mas enquanto eu não subo, o que eu faço? Eu espero o mundo já morrer no maligno? Ah, qual é, galera? Dia 23. Pô, é tanto talento. É tanto talento, sério. Pô, o Máximo Bottura, que é um dos maiores chefes de cozinha da Itália. É um absurdo aquilo ali. A Gastromotiva. Vocês conhecem? Você conhece a Gastromotiva? Pô, imagina a quantidade de resto de comida que os restaurantes compram todo dia, gente. Aí rolou a Gastromotiva em São Paulo e a Osteria lá em Milão. É Milão? Não, Modena. Ou seja, o que eles fazem? Eles vão nos restaurantes, cara, e aí, sobrou alguma coisa? Tá em bom estado? Me dá aqui. Vai no supermercado, e aí, tem alguma coisa aí em bom estado? Tem, me dá aqui. Com esses dois restaurantes, eles estão dando comida, ok, para os moradores de rua dessas cidades. Quem financia? De novo, estrutura de negócio social. Vocês estão entendendo? Eu resolvo a problemática social e por trás ali do Gastromotivo e da Osteria eu tenho, cara, uma penca de gente patrocinando e financiando e acelerando esses negócios. Sua sabotagem contra o comodismo? Não é o comodismo, é sinalizar o reino de Deus, não só de palavra. É cuidar do pobre do jeito que realmente Deus quer. Entendeu? É cumprir as ordenanças de Levítico, por exemplo. Entende? Você sentando o Seridó, não sei se você já ouviu Sim. falar, no norte, vocês estavam fazendo um projeto missionário tradicional, né? Jovens dando apoio à igreja local. E uma das coisas que eu ouvi falar lá é que existia um ciúme e até um contra-ataque de uma espécie de sabotagem para as pessoas tratarem com crianças, por causa da pastoral da família. Você encontrou algum tipo de resistência? Não digo dessa, mas de alguma outra ONG? Cara, aí que tá. Se você for analisar, por exemplo, quer ver? Qual é a parte mais legal do empreendedorismo social que eu ia deixar para falar no final, mas eu vou falar agora. Essas pessoas estão indo somente pelo lucro. Quando a gente vai com igreja, com mentalidade de cristão, a gente não se preocupa só com lucro. A gente se preocupa em fazer o negócio de maneira que no final, o reino de Deus seja sinalizado, não só através da transformação social, mas que o coração dessas pessoas também sejam salvos, ok? Então qual é o problema geralmente com essas ONGs? Essas ONGs elas ficam furiosas porque eles estão entrando, às vezes com a motivação correta, ok? Só que, na maioria das vezes, depois de anos, o faturamento é tão bruto que eles acabam se corrompendo. Aí quando você aparece querendo interagir com eles, aí rola esse bloqueio. Então, por exemplo, tem uma penca de ONGs hoje que estão entrando no sertão. Então, por exemplo, eu tenho programas da Jeep, por exemplo, para pegar, quer ver uma coisa que eu achei legal, fantástica. Imagina o seguinte, o sertão ele sofre de um problema relacionado a clima, correto? Então, por exemplo, eu tenho um programa da Jeep, da Cherokee lá, que é o quê? Os biólogos eles estão fazendo um mapeamento de todas as espécies nativas do sertão e estão desenvolvendo elas em estufa, para depois eles fazerem o reflorestamento do sertão do jeito que ele realmente deve ser. Agora, pensa o seguinte, quem é que vai fazer esse plantio? Agora, se você tentar dialogar com eles, há uma dificuldade enorme. Enorme. Por quê? Está sendo posicionado como case de responsabilidade fiscal da Cherokee. Agora, você entende que também há como é que se diz? Ausência de capital intelectual para poder dialogar com eles de maneira correta? Eu acho que o ponto é esse, está faltando a nós, como igreja, a gente chegar dialogando com os projetos corretos, com a linguagem correta, do jeito correto. O problema é que a gente às vezes vai com a motivação correta, mas a gente não chega com a especificação técnica correta. Aí vem a questão, por exemplo, do porquê que o sistema B é tão chato para você, no caso, se certificar. Então a gente vai, só que às vezes a gente vai e não consegue interagir.
Então, por exemplo, você pega esse... Cara, tá bombando isso aqui agora. Escola de inglês com baixo custo. Aí eu perguntei, mas por que com baixo custo? Porque se a gente abrir de graça, eles não dão valor. Aí você pega também, ó, isso aqui tá voando, ó. Banco Comunitário de Periferia. Ou seja, existem comunidades em São Paulo que têm moeda própria. Só que foi assim que o Yunus começou. Sabe o que ele fez? Ele pegou 200 milhões de dólares, emprestou para os Dalits. 99% votou. Dalits? Outra casta mais A casta mais pobre da Índia. Aí veio a Danone depois e falou, cara, eu quero investir em alguma coisa. Sabe o que a Danone fez? O que você tem, Yunus? Cara, eu tenho o seguinte, eu quero desenvolver um iogurte que ele vai custar entre 1 a 2 dólares e resolver todo o problema de nutrição das crianças da comunidade, das comunidades pobres da Índia. E quem vai vender? Os próprios Dalits. Mas como que você tem certeza que eles não vão ficar com o dinheiro? Cara, porque é do interesse deles. Tanto resolver a questão dos filhos deles que estão desnutridos, assim como eles vão querer também transformar isso em viés de renda. O pobre, gente, eu vou ser muito honesto com vocês, o pobre, o oprimido, eles são fiéis com quem se dispõe a amá-los. É por isso que eu estou metido com isso aqui. Eu amo. Cara, você não tem noção. Você sabe qual é a única coisa que, no caso, eles têm para dar pra gente? É a gratidão e a garantia de que eles não vão pisar na bola com a gente. Por que toda agência missionária que atua a nível urbano se relaciona bem com o comando do tráfico? Cara, o tráfico fala, cara, eu não consigo resolver, cuida deles para mim. Aí, se você conversar, por exemplo, com o Diniz da Avalanche, o Diniz ele fica louco, Júnior. Eu entro em qualquer comunidade e eu me sinto muito mais seguro lá do que aqui embaixo. Não que eu concorde com eles, mas eles enxergam Jesus em mim. Você pega a Madre Teresa de Calcutá, tem uma frase dela que eu acho muito top, assim. Quando eu olho no olho de um pobre, eu vejo Jesus. Perguntaram para ela, por que você faz isso? Ela respondeu, quando eu olho no olho de uma pessoa pobre, eu vejo Jesus. São os preferidos de Jesus. Quer nós gostemos ou não. Por que você empreende socialmente, Júnior? Porque eles são os preferidos de Jesus. E tem ao mesmo tempo a capacidade de eu ser muito bem sucedido. Também porque distribuição de riqueza é bíblico. Porque muitos têm muito e outros tantos têm tanto pouco. Por que não resolver problemas de mobilidade? Resíduos sólidos? Por que não tentar construir a Nova Jerusalém aqui? Mesmo que seja utópico. D.A. Carson fala sobre isso, né? Por mais que vocês tentem, é impossível, porque só ele vai construir. Mas a tarefa também é de nossa responsabilidade. Senão a gente pode rasgar Mateus 28 e Marcos 16. O texto sobre a grande comissão. Aquilo ali não é só para missionário, aquilo ali é para gente. Trabalhar com educação, cara, já imaginou? Se a gente juntar todo mundo ali e seguir em cima daquilo que o Paulo disse? Cara, bancos comunitários como esse aí, ó, estão voando. Um deles, que é o Sampaio Correia, acabou de ser certificado pelo Banco Mundial e pela Fundação Banco do Brasil como tecnologia social. E aí? Ou seja, o Banco Mundial veio e falou, cara, isso aí é top. Isso aí tinha que ser replicado para o Brasil inteiro. Escolas de inglês comunitário, a mesma coisa. Você sabia que tem o Ubra? Sabe o que é o Ubra? É o Uber de favela. Ubra. Tem mototáxi, tem tudo. Só que só funciona em favela.
Por quê? Os motoristas de Uber da cidade não querem subir lá. Aí eles falam, vocês não querem subir não? Beleza, a gente vai fazer o nosso. É o pobre empreendendo. Que massa. Eu não sei se é viável, mas eles veem aqui um insight aqui no nome lá pro Nordeste. Seria jumento, de jumento. Estou brincando aqui com a gente. Não, mas você sabia que um dos piores... Você quer ver? Olha isso que ele está dizendo, como é que é letal. Quando o pessoal do Instituto Água Viva começou a trabalhar na área de saúde, eles falaram, cara, vamos construir um hospital, só que, cara, construir vários hospitais é horrível. Porque a gente, em tese, a gente vai ter que construir uma penca de hospital. Aí até que alguém teve o seguinte insight, pera aí, não é hospital que a gente vai construir. É clínica odontomédica móvel. Porque o sertanejo não consegue sair dos povoados quilombolas, nem da zona rural, para ir até o centro da cidade. Então não é o hospital, é o hospital indo até a zona rural. Em 8 dias, ano passado, lá foram 2.000 atendimentos numa ação que a gente fez. 8 pessoas foram livradas de óbito. Sério, loucura. A van passou nessa ação médica que a gente fez com a Voluntervac, que é uma agência de turismo, olha esse case, ó. É uma agência de turismo de voluntariado. Ou seja, as pessoas pagam para a agência para poder prestar serviço voluntário. Aí sabe o que aconteceu com a dona? Ela entrou na lista da Forbes abaixo de 30, com uma agência de turismo de voluntariado. Voluntervac. Voluntervacation, ou seja, voluntários de férias. Cara, vocês têm noção que a menina entrou na lista da Forbes de 30 abaixo de 30? Fazendo gestão de voluntariado que doa suas férias? É ironia, gente. É piada. Eu viro e mexe, eu olho cada case assim e falo, não, impossível. Não. Sandro Tessa, Social Skate, São Paulo. O Sandro é praticamente analfabeto. Eu falo com ele, bicho, você é quase analfabeto. Ele, Juninho, eu sou quase analfabeto, mas aí, eu tenho a Vans, eu tenho a Hang Loose, eu tenho todo mundo por trás de mim. Eu construo skate park. E quando eu entro na Zona Leste, qualquer parte da Zona Leste, eu tô, ó, não acontece nada comigo, todo mundo me conhece. E ele não precisa vender e fazer pacto político, só que o Sandro é um ator social na Zona Leste de São Paulo hoje, por causa da Social Skate. Tem boné, se eu não me engano, acho que da Vans, da Social Skate. Modelo exclusivo dele. Tem shape de skate do Sandro Testa. Ele é um skatista que decidiu fazer empreendedorismo social. Agora, pensa o seguinte, por que eu pedi cada um para escrever como é que é o nome? O que faz? Pensa em você pegar o que você faz, o que Deus te deu, e transformar em negócio de impacto. E aí? O que vocês acham da ideia? Como? Não sei. Agora, você sabe qual é a parte que eu mais gosto? É juntar com pessoas como vocês e falar, aí, vamos fazer junto? É assim que nasce. Por quê? Provavelmente eu vou ter que entrar para dentro de comunidades carentes com vocês e falar, cara, vamos lá. Aí vem, princípio normal, diagnóstico comunitário, conhecer quem é quem, mapear habilidades. Opa, da onde que saiu o cordel? Cara, a gente estava lá, a Rosângela brincando, fazendo pegou uma caixa, aí ela, cara, o cordel é a expressão cultural mãe do sertão. Aí eu olhei para a cara dela assim, não acredito. A gente está no Piauí produzindo os brinquedos de madeira feito à mão por sertanejos, a expressão cultural mãe é a xilogravura de cordel. É simples, vamos pegar o Pequeno Engenheiro, que é um brinquedo clássico, quem conhece o Pequeno Engenheiro? E vamos fazer ele em xilogravura de cordel. Vamos pegar o bloco quebra-cabeça e vamos fazer ele em xilogravura de cordel. Vamos pegar o dominó, que é o brinquedo que o sertanejo mais usa no final da tarde. Qualquer cidade do sertão que você passar 6 horas da tarde, vai ter uma família sertaneja jogando dominó. Vamos fazer o dominó, em vez de colocar o pinguinho preto, a gente coloca um monte de mandacaru? Cara, quando a gente propôs nos canais de comunicação... Ou seja, você tem uma peça de dominó com mandacaru. Então, se tem 6 pontos, são 6 mandacaruzinhos. São 6 cactos.
Agora como? Morando lá dentro. Visitando a casa de Mestre Nosa em Juazeiro do Norte, entendendo e lendo a cultura deles, se relacionando com eles. Aí o Andrei, agora da fábrica de acordes, sabe o que ele fez? Juninho, eu tô doido para fazer um convênio com o IBAMA. Por quê? Toda umburana, ou seja, toda madeira de umburana, ela tem um som tão bom quanto o mogno. Os melhores violões do mundo são feitos de mogno. Só que a umburana nasce no sertão. E aí, o que acontece? Os traficantes de madeira vão lá e cortam a umburana e tentam levar embora. Aí o Andrei falou, cara, eu vou fazer um convênio com o IBAMA, vou pedir toda a madeira e eu não vou gastar dinheiro mais com madeira. E os meus violões vão ser violões 100% sertanejos. Eles são produzidos por adolescentes e jovens sertanejos, a madeira é sertaneja, e eu ainda vou pegar um pouco desse dinheiro para fazer reflorestamento das próprias umburanas que são cortadas. Madeira confiscada, você fala? E o custo madeira confiscada? E o custo zero. E o custo zero. ONG na totalidade. É top, cara. Então você tem sustentabilidade, você tem jovens sendo capacitados no ofício de luthier, você tem reflorestamento, você tem o reino de Deus sendo sinalizado na totalidade com um negócio. A rabeca é um instrumento também de corda. Também. Júnior, e você? Qual é o teu case do momento? Cara, agora eu entrei nessa crise aqui, ó. Eu quero ligar Vitória ao sertão. Então tem, lá no sertão do Ceará, no distrito de Sobral e no Morro da Santa Terezinha, a Catarina Mina. Ou seja, são 70 artesãs produzindo bolsas de bordado e de fibra de carnaúba. Essa marca de bolsa aqui, em 2015, ganhou o Ecoera da Vogue. Ou seja, a revista Vogue tem um prêmio. Esse prêmio é o Ecoera, ou seja, marcas que dialogam com Fashion Revolution e toda a questão de moda consciente, ok? O que é o Fashion Revolution? É o movimento global de moda que combate o trabalho escravo. Aí a Celina Rissa resolveu fazer bolsas de bordado de fibra de carnaúba produzida à mão no sertão cearense, nas comunidades do Morro de Santa Terezinha e distrito de Sobral. Resultado, Júnior, como é que você está fazendo? Eu estou acelerando uma rede de comercialização desses produtos aqui em Vitória para fazer duas coisas que eu acho que são muito latentes. Que é fazer isso que eu estou fazendo com vocês aqui agora e, ao mesmo tempo, fazer com que o recurso dessas bolsas vá parar de volta no Ceará, nos polos produtivos de bolsa. Como? Olha a loucura do processo. Isso aqui é a estrutura da Catarina Mina, ou seja, é um negócio social de moda e de cultura, onde não busca o lucro puro e simples, mas impacta positivamente integrando a sociedade nas duas pontas. Quem compra a bolsa? Mulheres da classe A e B+. Essas mulheres compram por impulso, correto? Uma bolsa custa R$500, gente. Quem desenvolveu a penúltima coleção? Dudu Bertolini. Consultor da Globo, tem um programa no GNT. É aquela coisa do meio. Aham. A bolsa. Isso é feito no meio do sertão, gente. E aí, como? Tiago, Júlio, Gautieri. Ou seja, eu peguei um cara que é produtor de evento, que a mulher dele é socialite de Vitória, peguei a Júlia, que é dona de um marketplace de moda consciente, e peguei o Gautieri, que é especialista na área de marketing de conteúdo. Juntei os três e falei, cara, vamos fazer uma parada bacana? Tiago, você posiciona no Vitória Music Fashion, no desfile de lançamento. Júlia, você vende no teu e-commerce. Gautieri, você cuida da campanha? Ele, eu topo. Lançamos no Ilha Shows no Vitória Music Festival. Resultado. A Júlia tem um bazar na loja dela. Disfarçada de bazar. Disfarçada de bazar. Resumo. Até canal no Spotify contando história musical do sertão cearense já tem. Editorial de moda que a gente produziu aqui. Operação física e operação online. Matéria já saiu na Exame, na Vogue. Aí, ó. A Top Moda. A Top Moda aí, ó.
Tem menos de um mês que eu estou mexendo com isso. Sabe o que é o mais legal? Eu liguei para a Celina na cara dura e falei, Celina, eu quero pegar uma coleção cápsula e eu quero ela consignada e com preço de atacado a ela. Ok. Na tora, cara dura. Eu quero abrir mercado para Catarina Mina aqui no Espírito Santo. Só que a intenção não é abrir mercado para Catarina Mina aqui no Espírito Santo. É daqui a pouco, via Catarina Mina, começar a despertar a comunidade capixaba para desenvolvimento de case similar a esse. Fazer alguma coisa com as paneleiras. Por que não? Lá em Guarapari, no Coroado, o Emerson é surfista e é pastor de base missionária. Eu falei, Emerson, qual a possibilidade de a gente fazer uma parceria, quem sabe, tem um shape muito famoso lá em Guarapari, um cara que produz prancha de surf. O Sandro não tem o shape de skate dele? Por que a gente não decola uma marca junto com o Emerson lá em Guarapari? Para surf. Por que não decolar um brand de camiseta? Deixa eu contar uma história para vocês. Não tem as Ereses de óculos, que eu contei no início? Aí um cara teve a mesma ideia com... Não sei se vocês sabem disso. Quer ver? O Rio de Janeiro é a capital nacional do stand-up. Aí o cara falou, cara, que tá aí, eu vou juntar, vou contar a história do Rio, vou contar a história do stand-up e ainda vou botar a galera para produzir esse material. Explodiu a marca de body shorts dele e de camiseta. Aí um dia eu conversando com o Rosane, a gente está em Vitória e Vila Velha, a capital da canoa havaiana. A gente tem uma canoa social lá em Vila Velha, atendendo mulheres em recuperação com câncer. Só falta a marca. Por quê? Vendeu a camiseta, vendeu a bermuda, o percentual maior vai para quem? Vai para a canoa social. Só que eu perguntei, cara, como é que você está aí? Juninho, eu atendo na minha capacidade limitada. O meu sonho é ter uma guarderia ali no Morro do Jesus de Nazaré, atendendo as mulheres, mas atendendo também as crianças da comunidade. E a produção, quem sabe, sendo feita dentro da comunidade. Por que não a confecção dentro da comunidade? Júnior, para destacar a parte de Money Now, você pode passar alguma coisa sobre feedback financeiro? Cara, muito bom, vamos lá. Se você for analisar, por exemplo, quer ver a Atomos? A Atomos, ela começou com... como é que é o nome daquela... Eu sempre falo errado, porque a minha mulher fica rindo de mim. Começou com a Alpargata. Alpargata. Ou seja, o que o Blake McCoskey fez? Ele juntou, ele foi para a Argentina, ficou quase um mês lá dentro, produzindo 2.000 pares. Cara, quando ele voltou para Los Angeles e ele posicionou, ele vendeu tudo rápido. Resultado, a Atomos hoje é uma empresa global. Você geralmente, a parte comercial, o bacana é que quando você tem, por exemplo, quer ver, dois produtos na mesma prateleira, certo? E aí você olha para um e ele tem um cunho de impacto social, você acha que o cliente vai escolher qual? Vocês estão entendendo? O diferencial é a parte de afetividade por trás do processo. Então, se você for analisar, o tempo de consolidação realmente é muito alto, entre 2 a 3 anos, ok? Só que se você, por exemplo, tiver... Qual é a grande jogada do processo? É você mapear uma demanda da sociedade nas duas pontas, ou seja, a demanda de impacto social e a demanda de consumo do próprio bairro, onde você quer posicionar, por exemplo, a Saladorama. A Saladorama explodiu em 6 meses. Por quê? Todo executivo hoje, que no caso Miley, etc., além dele ter pouco tempo, ele gosta de ter uma alimentação um pouco mais saudável. Então, o que o fundador da Saladorama fez? Cara, eu vou fazer as saladas dentro da favela, ok? Só que eu vou fornecer ela justamente para quem está precisando desse produto. Então, eu acho que o segredo de monetização é o quê? É eu identificar a problemática social e conectar ela com alguma coisa que está... É a mesma situação da Bolsa. É a mesma situação da Bolsa. Então, tem como você se monetizar rápido? Tem. Se você fizer essas duas leituras de maneira bem assertiva. Então, por exemplo, como que a Karina Oliani, por exemplo, fez com a Avon, para aproximar a Avon? Ela chegou no sertão,
Tinha uma equipe da Pitaia Filmes fotografando e filmando as mulheres, e as mulheres com marca de expressão. Ela começou a disparar essas fotos do sertão para a diretoria da Avon. Cara, durante os 8 dias da ação médica lá, foi quando ela fechou a negociação com a Avon. Só que primeiro ela foi. Dá para fazer com pré-planejamento? Dá. Só que eu sou da tese, cara, vai para o meio deles, que é um provérbio chinês, né? Vive no meio deles e quando terminar eles vão falar, fomos nós que fizemos. Ou seja, traduzindo, cara, cai para dentro da comunidade e começa a entender o universo deles. Vocês vão visualizar uma penca de coisas que pode, no caso, ser feita lá dentro, mas atendendo aqui fora. Eu fiz um teste lá no Pedal Bruto. A gente tem um produto que é o Desafio Pedal Bruto. É uma corrida. Só te interromper, a Red Bull, as corridas de favela, as competições de favela, cara, aquilo é um estrondo. E aí, o Desafio Pedal Bruto foi muito legal, uma corrida, a galera se inscreveu e tudo mais. Aí teve uma corrida que ficou a estrutura lá comigo um tempo. E a pista estava disponível. Eu falei, cara, vou aproveitar o domingão aí que tá chegando, vou lançar o Desafio Pedal Bruto Kids. A inscrição gratuita para criançada foi mó barato, que repercutiu mais que todas as outras corridas de bike. Irado. E aí, o Pedal Bruto tem atraído a atenção da Caloi. O pessoal do marketing entrou em contato comigo, eles querem lançar alguma coisa, mas a gente não sabe o que lançar ainda. E aí, Sferrier pediu para mandar um projeto. E aí eu estou tentando ligar essa parada aí de bike, criança, Caloi, Sferrier. Mas foi assim que o Sandro começou, porque o público dele é criança. Skate, criança, né? E as marcas. Foi. Aí você pega aí, por exemplo, agora, cara, você tem noção que essa ação de cinema no abrigo, lá em Recife, eu estou reproduzindo ela aqui em Vitória agora, dialogando com 2 cinemas? Por quê? Pensa comigo no seguinte, como que eu cheguei para conversar com eles? Eu falei, cara, imagina o vídeo de campanha que isso vai dar para os 2 empresários de cinema. Eu tenho aqui crianças que jamais iriam pisar no cinema porque não tem como, ok? E no dia das crianças, na véspera, eu quero colocar essas crianças literalmente para ter a experiência de assistir um desenho em 3D no cinema. Será que é interessante para o cinema? Em termos de relacionamento com a comunidade? Quem sabe aqui que a Vale tem uma diretora de comunidade? A função da mulher é se relacionar com a comunidade, gente. Ela recebe para isso. Quem gerencia o Museu Botânico da Vale aqui em Vitória é ela, a tal da Roberta. A Vale levantou uma pessoa só para fazer relacionamento com a comunidade. Semana passada eu estava conversando com a Rosângela, acabou que a gente não deu para ir. No domingo teve a Orquestra Filarmônica do Espírito Santo tocando Bossa Nova gratuitamente, meio-dia, dentro do Museu Botânico da Vale. Aí você pensa, Júnior, tá, mas como isso empreende socialmente? Cultura, formação cultural, é formação de capital intelectual. Capital intelectual no mundo hoje é a moeda que não tem preço. Então, quando você altera a estrutura educacional da nação, quando você fornece cultura, quando você faz inclusão social de crianças e altera o futuro dessas crianças, cara, as empresas estão batendo palma para vocês. Captaram a essência do processo? Então, quer ver? Vamos fazer uma dinâmica aqui, ó. Vamos lá, as atividades, vamos lá. Professora, o de vocês já está resolvido. Exemplo, a gente está precisando de... A gente está precisando de assistente social agora para interagir com as 2 pedagogas lá dentro do Instituto Moisés. A gente já tem duas pedagogas. Ontem, o que a gente estava fazendo? Fazendo exatamente aquilo que o Paulo falou lá. Pegando princípios de educação por princípios, ok? Para contextualizar com a grade de contraturno escolar. Foi anteontem, na verdade, né? Desculpe, não foi ontem. Anteontem a gente passou a tarde inteira formatando uma grade que faça essas crianças pensarem, mas de maneira contextualizada. Então tem oficina de culinária, onde dentro da culinária a gente ensina, por exemplo, química,
É química, gente. Gastronomia é química, você sabe disso. Tem bioquímica na faculdade. Aí. Por que a oficina de circuito funcional e de atletismo na segunda-feira? Cara, a criança precisa conhecer o corpo dela. Então eu bati na tecla com o professor ontem. Gente, seguinte, meu camarada. Eu preciso que você ensine eles do dedo do pé até a cabeça o que é o corpo humano. Para eles não tomarem bomba na escola na hora das provas. E principalmente para eles se conhecerem, ok? Vai que um menino desse no futuro ele quer entrar para a área médica. Vai que ele se apaixona pela dinâmica do corpo humano e entra para a área médica. Corre o risco. Corre o risco. Como? Botando ele para pensar. Pro irmão do pedal bruto, me veio um insight rapidamente. Também. A Caloi tinha uma propaganda que ficou muito na cabeça. Pai, me dá minha Caloi. Pai, cadê minha Caloi? Que era uma propaganda que fez muito sucesso. Então, de repente, se puder revitalizar essa propaganda que hoje, eu acho que quem já é acima dos 30, 40 aí lembra. Então, para trazer para as crianças isso. Ó, você sabe por que os brinquedos de madeira vendem tanto? Pais, olha como é que essa questão educacional é tão forte, ó. Cara, isso aí é impressionante, assim, pra mim. Você sabe qual é o mercado dos brinquedos de madeira da boutique? Finlândia. Porque o finlandês, ele entende que não adianta eu dar um iPad pro meu filho se eu não ensinar ele primeiro a pensar. Então, em vez de dar o iPad, ele prefere comprar brinquedos de várias partes do mundo que desenvolve a cultura e a intelectualidade da criança. Então, primeiro ele prefere usar toda a parte psicomotora do filho, toda a parte intelectual do filho, porque o finlandês ele entende que capital intelectual não tem preço. É o que o Paulo disse lá dentro. Gente, vamos alterar a estrutura educacional da nação. Se a nação pensar, muda tudo. Como que eu vou alcançar as 10 mil comunidades sertanejas do sertão se o povo não sabe ler a Bíblia? Existem 10 mil comunidades sertanejas não alcançadas no sertão. Agora, como é que eu vou discipular esse povo se eles não sabem ler? Ah, Júnior, você desenvolve programa de alfabetização com a boutique porque você gosta? Não, gente. É necessário. Não é questão de gostar ou não, precisa. Todas as cidades têm EJA. Funciona? Não funciona. Por que o Paulo Freire é o que é? O método de alfabetização dele é surreal. Faz pensar. Como? Eu pego lá o mandacaru e aí eu faço lá uma dinâmica com o mandacaru para poder ensinar o abecedário, por exemplo. Aí na hora que chegar nas vogais relacionadas às letras do mandacaru, é lógico que o cara vai conseguir associar uma coisa a outra. Foi assim que o Ronaldo Lidório conseguiu, por exemplo, evangelizar os cocombas na África. Ele montou, biblicamente, o alfabeto deles. Ele escreveu a Bíblia, Fez o desenho, né? fez os letterings, Escreveu toda a gramática. ou seja, toda a gramática dos cocombas. Ou seja, um cocomba hoje é alfabetizado com a Bíblia. Mas quem fez o alfabeto foi o Ronaldo Lidório. Como que ele está alcançando... Ele tem uma igreja hoje, com vários missionários no Amazonas, com mais de 10 mil índios, gente. Tem índio discutindo teologia. Como? Qual é o calo da operação do Ronaldo Lidório? Qual é o centro, é o core business da operação do Lidório? Linguística. Por quê? Opa, esse dialeto aqui, como que a gente vai desenvolver ele? Em termos de alfabeto. Educação. Eu bato forte nessa tecla. Cara, a área educacional, a área de mobilidade urbana, sustentabilidade hoje, elas estão esperando vocês. Literalmente. A problemática urbana está esperando vocês. Dá para vocês criarem negócios altamente rentáveis a partir de soluções de mobilidade. Uma situação que eu estava querendo montar um curso gratuito de gastronomia e eu conheci um ativista social
que ele tem aqui em Vitória um grupo chamado MOVA, que são de pessoas com mobilidade reduzida. Né? Ele é cadeirante, mas ele tem uma cadeira de rodas ultra motorizada. Ele falou, cara, eu tenho uma dificuldade tremenda em sair da minha casa. A gente estava conversando sobre gastronomia e comer um prato considerado chique, um prato diferente. Eu falei, não seja por isso, eu vou lá na sua casa, você escolhe o que você quer comer, eu faço para você. Aí me veio o insight, por que não fazer para várias pessoas que não têm condição física ou financeira de ir a um restaurante, comer uma boa comida? Aí veio a ideia de fazer um almoço. Vamos fazer um almoço para atrair esse pessoal? E agora eu estou buscando eles, que eles também desapareceram, para começar a passar para eles, da mesma forma que eles não podem ir ao hospital, o hospital ia até eles, eu sugeri isso a eles, já que o restaurante vocês não podem ir, o restaurante vai até vocês. Sim. E aí eu comecei, veio com ele, Zé Olímpio, você deve conhecer ele daqui de Vitória. Ele tem esse grupo MOVA, que aí ele me veio isso aí que você falou agora, fazer essa dinâmica. Essa é a minha ideia principal hoje, levar os restaurantes às casas. Né? Cara, se você for pensar, por exemplo, cara, o Máximo Bottura, por exemplo, quando ele chamou o Adrian, como é que é o nome dele? O espanhol? O Adrian Ferrer. Cara, o Adrian, literalmente, ele olhou aquilo tudo lá, no dia que ele foi como chefe visitante, né? Tá aí, tem um negócio aqui que eu consumi na minha infância, que eu acho que todos eles vão gostar. Todo mundo estava esperando que o Adrian fizesse porque ele é considerado o melhor chefe do mundo, né? Que ele fosse fazer uma parada mirabolante. Ele, não, eu vou fazer algo que eles querem. Só que foi, cara, literalmente, o chefe, melhor do mundo, fazendo algo do coração dele, cheio de amor, e todo mundo adorou. É até engraçado quando você assiste o documentário, porque você vê a reação do pessoal. Tava muito bom. Só que, tipo assim, cara, quase ninguém sabia que era o Adrian que tinha feito. Comida de mãe. Comida de mãe, afetividade. Entende, gente? Quando eu olho para a esfera de negócios sociais, eu vejo muito amor envolvido, sabe? Muita compaixão de Deus. Eu acho que o detalhe, o grande diferencial é esse. Você acaba fazendo aquilo com uma intensidade, aí você pega aí, você entende, por exemplo, por que o summit lá do Bill Hybels tá rolando em quase todas as cidades simultaneamente todo ano. Por quê? O Bill Hybels é o maior especialista em voluntariado cristão do mundo hoje. E quando você pega ali e lê A Revolução do Voluntariado, que é o livro que ele escreveu sobre voluntariado a nível cristão, o capítulo número 1 já começa assim, ó. Existem pessoas que são muito bem sucedidas profissionalmente, mas são frustradas em Deus. Por quê? Deus me deu uma faculdade de pedagogia e eu não sei usar. Deus me deu uma faculdade de publicidade e eu não sei usar. E aí quando você pega aquilo que você tem como talento vocacional e usa para a glória de Deus, cara, você consegue visualizar que Deus, ele além de te levantar profissionalmente, ele vai colocar aqui dentro de cada um nível de gratidão enorme. Cara, eu tô fazendo o que eu gosto, o que eu sei, em prol do próximo. E tô ganhando dinheiro. E tô ganhando dinheiro. Satisfação vai lá em cima. Cara, eu acho que é esse o ponto do porquê que eu bato tanto na tecla do empreendedorismo social. É porque é exatamente o que ela disse ali e vocês disseram aqui também. Opa, eu pego meus talentos, vamos falar de teologia um pouquinho agora. Eu pego meus talentos naturais, ou seja, os meus dons naturais, eu pego os meus dons espirituais, os meus dons ministeriais, faço assim, ó. E encaixo eles. Eu queria fazer uma pergunta. Como que vocês lá, como que vocês conseguiram lidar com a questão do engajamento das pessoas? Porque assim, a minha região, lá na cidade especificamente, é um problema assim terrível, a falta de engajamento. Por exemplo, a gente está numa ação nas comunidades com mulheres através da matéria-prima de jornal, elas fazem várias peças de decoração e tal. E a nossa intenção é criar ali uma fábrica, um grupo produtivo ali, né? Só que essa é a segunda ação, é um outro bairro. A primeira ação que a gente fez, durante 3 finais de semana, o primeiro treinamento. E a primeira ação que a gente fez, a gente conversou com essas mulheres e fomos incentivando, não, vamos continuar. Aí marcamos reunião, pegamos os contatos, ficamos no pé das pessoas. Só que aí não apareceram nessa reunião para continuar o trabalho. Isso é muito difícil. Cara, o que acontece? Se fosse... Tudo que eu estou dizendo aqui é muito top. Só que a parte prática é justamente essa aí.
você está fazendo exatamente o que esse provérbio chinês que eu usei aqui, ele ensina. Você está indo para o meio deles, então assim, a gente em 2 anos conseguiu tudo? Ok. Mas, cara, eu conheço pessoas que estão, na verdade, né, fazendo o que você está fazendo, e até hoje elas falam, Júnior, o meu maior calo é engajamento cívico. Entende? Então, um dos desafios dentro do negócio social e dentro do universo de empreendedorismo social é justamente a plataforma de voluntariado. Se não cair no coração... Se não cair no coração. Lá em Vargem Alto, por exemplo, a gente está com esse projeto de reforço. Agora. Tá. Só queria deixar meu contato contigo. Fechou. Aqui, tá bom? Fechado. Só que a dificuldade de professores para a gente conseguir atender todas as séries, né? Posso dar 2 dicas para vocês, rapidinho? A questão minha, por exemplo, nem é o voluntariado das pessoas que estão ajudando, é das pessoas realmente que estão sendo ajudadas. Júnior, vocês vão almoçar e voltar aí à noite? E eu não. Não? Não. Vocês têm que ir? O horário... Pô, fala nisso, me perdoe porque eu já estourei o horário, né? Enfim. Deixa eu só responder essas 2 perguntas aqui. 2 coisas que eu acredito que tem que ser feitas aqui. No teu caso, identificar quem é a atriz ou o ator social da comunidade e ganhar ele. Ganhou ele, ganha o restante. Ponto 2, mobilização de voluntariado. Por que muita gente erra com voluntariado? Porque é o seguinte, voluntariado é mais ou menos assim, ó. Eu virei pro Eves e falei, Eves, quanto tempo você tem por semana? Ele, como assim? Eu tenho todos os dias. Eu falei, eu não quero todos os dias. Eu estou te perguntando de maneira assertiva, quanto tempo você tem por semana com excelência? E com compromisso. E com compromisso, ele? 2 dias. Ou seja, ele tem segunda e sexta, de 2 às 3h30. Ele foi honesto comigo. Então, captação de voluntariado, ela tem que partir da seguinte pergunta. Cara, o que você gosta de fazer? Em vez de eu dar a oficina para ele executar, não. Qual é a oficina que você quer dar? Se encaixa na nossa realidade? Segundo, quanto tempo você tem por semana sem pisar na bola comigo? E 3, quanto tempo com excelência? Cara, ele acabou. Ou seja, toda a captação de voluntariado que é feita dessa forma, eu creio que ela dá certo. Definiu o ator social? Liga o ator social com o voluntário. E a engrenagem começa. Ó. Vai mexer com lixo? Quem é a pessoa mais incomodada da comunidade com lixo? Mora em volta do lixão. Agora, será que, a pergunta que não quer calar, será que eles querem sair do lixo? Será que não vai ter que ter uma alteração estrutural de mentalidade? Vocês estão entendendo que vocês vão se interligando no processo? Será que eles acostumados a comer lixo agora, eles querem fazer uma refeição que vai alterar a estrutura de paladar deles, já que eles estão acostumados a comer coisas com gosto de chorume? Sabe por quê, gente? Vamos começar a pensar aqui sobre o caso do morador de rua. O morador de rua, ele tem uma refeição top no café da manhã na padaria tal, compra um Bob's. Ó, uma história real, lá de Vila Velha. Compraram um Bob's e deram para o morador de rua. Ele jogou no lixo. Na hora que a pessoa deu as costas, ele jogou no lixo. Sabe por quê? Ele tem todo o circuito de como é que se diz? Gastronômico dele. O morador de rua tem vezes que ele come melhor que a gente. Sabia disso? Ele tem restaurante bom, tem padaria boa. Então é complexo isso que ela está dizendo sobre transformação de mentalidade. Sabe por quê? No Antigo Testamento, a palavra pobreza, ela tem 6 radicais diferentes. Eu acho que é esse o ponto que vocês deveriam começar a estudar. Esses 6 radicais. Por quê? Tem 4, eu acho que 3 ou 4 palavras lá que definem pobreza, só que, se eu não me engano, 2 ou 3 são relacionadas à pobreza de... Então não basta só chegar lá e fazer, por exemplo, que a parábola do filho pródigo sinaliza. Pô, beleza, eu não vou dar mais perpetuação ao ciclo de pobreza do primeiro filho. Mas, pô, beleza, ele saiu, ganhou um anel de ouro, ganhou uma veste nova, e aí?
O pai, ele afirma a identidade dele, cara. Só que vocês conseguem visualizar que no texto anterior está dizendo o seguinte, pô, como eu queria pelo menos ter um lugar na mesa de trabalho na casa de meu pai. Essa é a mentalidade que vocês têm que enfrentar. Ou você não é trabalhador somente. Você é trabalhador, mas você tem um lugar na mesa do Senhor. É devolver a dignidade dele, entendeu? Como diz Colossenses 1. E fazer com que ele aceite. Com que ele aceite. E não que seja empurrado garganta abaixo, como a maioria dos ministérios de misericórdia das igrejas hoje fazem. Amém? Acabou. Fechou. Vamos orar, gente? Gente, meu e-mail, junior@maisnomundo.org, meu Instagram, Júnior Oliveira Ju.